Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Romeu Imortal, a continuação de Julieta Imortal. E o livro começa exatamente como o término do primeiro livro, né? O Romeu está deixado de lado para habitar o espectro monstruoso dele, o reflexo das ações dele, né? Porém, a enfermeira da Julieta, a embaixadora, aparece com uma proposta. Ele passar a trabalhar para os embaixadores, abandonar os mercenários, e ele vai voltar para uma realidade alternativa, para o corpo do Dylan logo antes dele morrer. Então, tipo assim, a missão dele é fazer a Ariel, que odeia o Dylan por causa da aposta, se apaixonar por ele. Então, ele aparece no carro, já tentando consertar a merda que o Dylan fez, que foi pra tentar reconquistar a Ariel, né? Faz uma dança, se humilha, leva ela pra jantar, assim, ele vende o peixe dele, porque ele não quer viver uma existência sozinho, monstruoso, enfim, né? Só que o Romeu acaba assustando ela quando ele percebe que ele não tem a força dos embaixadores e a Ariel foge. Logo em seguida, a enfermeira aparece, repreende ele, porque pelo visto os outros embaixadores não estão nada satisfeitos com o fato dela ter salvado ele, né? E além disso, ela dá um prazo para ele fazer a Ariel se apaixonar por ele de 3 dias. Ela até tira um sarrinho assim, falando que esse foi o tempo que o Ben levou para se apaixonar pela Julieta. Porque por algum motivo a Ariel ela é fundamental na guerra entre os mercenários e os embaixadores, a ponto de fazer a diferença entre quem ganha e quem perde. Inclusive, ela só sobreviveu ao nascimento em 2 realidades. E a que a Julieta estava, em que ela morreu, né? Que o Romeu atirou nela, e essa onde o Romeu está agora. Então, assim, é meio que a última chance, a última cartada. Então, o Romeu vai atrás da Ariel no dia seguinte, eles têm um dia juntos, onde ela conta algumas verdades para ele, meio que tentando afastar ele sobre ouvir vozes horríveis, ter síncopes, apagões, surtos. E ele percebe que essas vozes que ela escuta são de almas perdidas, de almas sombrias, né? Mas ele segue com ela, inclusive ele conta, quase no caso, conta pra ela o próprio segredo dele, a verdade dele, né? E ele também convida ela pro baile. E nisso a gente tem um momento do passado onde a Julieta acorda na tumba, só que o Ben não salva ela. Então ela fica presa na tumba com um mercenário querendo saber onde o Romeu está. E assim, nesse momento da história, eu fiquei muito revoltada. Porque assim, por o Romeu ir pra outra realidade, a Julieta perdeu o final feliz dela também, sabe? Eu achei assim, absurdo. Mas seguimos, né? O Romeu meio que surta quando ele vê que não existe a história de Romeu e Julieta nessa realidade. Inclusive, ele decide contar um pouco da verdade para Ariel, já que ele se preocupa com ela quando Dylan voltar pro corpo dele e também porque ele não confia na enfermeira, né? O que, assim, todo esse livro e o livro passado, assim, nos indicam que essa enfermeira de embaixadora da luz não tem nada, sabe? Ele e a Ariel, eles passam a noite juntos, depois de muitas confissões, e ele presenciar um dos surtos, e ele ver que nesse surto, de alguma forma, ela tem magia de mercenário nela. E a enfermeira aparece, quer levar ele embora, e ele fala sobre as coisas que a Ariel vê, as coisas que ela sonha, e a enfermeira deixa ele ficar mais um dia. Só que quando ele questiona sobre Julieta e Ben e as diferenças dessa realidade, a enfermeira desconversa. E assim, como eu disse, eu tenho certeza que ela sabe muito mais do que ela diz saber. Ele decide também que ele não vai fazer os votos para se tornar embaixador da luz, ele não vai trocar uma escravidão por outra, né? E ele vai ficar no espectro destruído dele mesmo, protegendo a garota que ele ama de longe, mesmo que ela nunca mais possa ver ele, porque realmente é um bagulho monstruoso. Só que, como eu disse, obviamente o sofrimento, temos mais um capítulo do passado, né? Obviamente o sofrimento da Julieta tem dedo dos embaixadores, já que a enfermeira sabia que ela trazendo o Romeu para aquela realidade, a Julieta viria junto. E sabia também que estava tirando ela do seu final feliz com Ben, mas ela fez isso porque ela queria que a Julieta repensasse e voltasse a trabalhar para os embaixadores. E ainda por cima,
Quando um mercenário machucou a Julieta, porque nessa realidade ela não foi encontrada na tumba pelo Ben, ela foi encontrada pelo mercenário que converteu o Romeu. Ele machucou a Julieta, deixou ela à beira da morte, a enfermeira cura ela e prende ela na tumba de novo. Tipo, por ela continuar se recusando a trabalhar com eles, a enfermeira diz que ela só precisa de mais tempo para pensar. Então, assim, gente, repito o que eu digo. Essa enfermeira de embaixadora da luz, ela não tem nada. Enfim, seguimos com as atrocidades dela, né? Ela engana a Ariel, contando mentiras e verdades horríveis sobre o Romeu. E ela ensina a Ariel como matar o Romeu definitivamente. Então, a alma dele e o espectro dele, que inclusive agora se parece com ele mesmo, não está mais destruído, já que o amor o curou, assim como curou a Julieta no livro passado. A enfermeira também tenta fazer o Romeu matar a Ariel, só que ele acredita no amor deles, então nenhum dos dois faz nada, que é quando ele vê que o espectro dele está restaurado, ele percebe que ele pode só tocar no espectro dele e ficar naquele corpo, ficar junto com a Ariel, enfim. Só que é lógico que a embaixadora não permite que eles sejam felizes e ela meio que joga uma bola de luz, de poder na Ariel e dizendo que eles são muito perigosos, enfim, né? Eles acabam indo parar no passado, na igreja em chamas, onde o Romeu supostamente morreu nessa realidade, que foi a enfermeira que colocou fogo antes de colocar os dois lá dentro, trazer eles para esse mundo, porque ela não pode ferir diretamente ninguém, né, por ser da luz. Sério, gente, essa mulher é um delírio. Mas, enfim, o mercenário, ele tenta convencer o Romeu a sacrificar a Ariel, o que ele obviamente não faz, só que os dois conseguem se livrar desse mercenário juntos. E antes de ir falar com eles, o mercenário também já tinha cuidado da enfermeira, que era ali uma rivalidade antiga. Então, assim, se eles sobreviverem ao fogo, eles estão livres de mercenários, embaixadores, de toda essa loucura para viver a vida deles. O Romeu faz uma corda com as roupas deles, eles descem pela janela e a Julieta também é salva da tumba. E a Ariel ainda inventa uma história para que o Romeu não seja preso, já que, tipo, na história de Romeu e Julieta, ele tinha que fugir da cidade porque ele tinha matado o primo da Julieta, alguma coisa assim. Então ela inventa toda uma história que ela tá grávida, não sei o que eles não podem tirar ele dela. Eles acabam se casando 2, 3 dias depois ali, sendo felizes. E o epílogo é muito fofo, com eles vivendo em família, contando a história de amor deles para a filha deles que tem 7 anos. Também temos ali a participação da Julieta nesse final, já que ela teve o final dela com o Ben feliz, devolvido. Então, assim, eu não achei que eu ia gostar desse livro, porque eu não achei que o Romeu teria perdão, mas foi muito fofo, foi muito legal ver essa história que é atemporal, que eu nunca gostei, porque eu não considero uma história de amor, eu considero uma tragédia, mas, assim, contada de outra forma, e você vê, comparando com o primeiro livro, né, que é o Julieta Imortal, você vê a redenção que o amor trouxe pro Romeu, é bem legal. Então, assim, espero que vocês gostem, gente, e até mais.